No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a entidade mais antiga e poderosa que a Lorraine Warren já contatou. A família Moffat vivia no sul da Califórnia, em uma avenida chamada Archibald, que fica no rancho Cucamonga, a cerca de 64 quilômetros de Los Angeles. A Deborah e o Bill Moffat se conheceram e eles começaram a trocar várias cartas. Nessas cartas, eles falavam muito sobre si mesmos e depois de algum tempo eles começaram a mandar fitas, cassetes um pro outro, com alguns programas de TV que eles gostavam gravados. Então, um compartilhava com o outro o que eles gostavam, e isso gerou uma grande identificação. Não demorou muito para que os dois entrassem em um relacionamento e se casassem. A Deborah não era da Califórnia, então depois que o relacionamento ficou mais sério e eles se casaram, ela foi morar junto com o Bill. O Bill tinha alguns problemas cardíacos, então ele não queria morar sozinho e por conta disso ele sempre morou a vida toda junto com os pais. Quando ele se casou com a Deborah foi morar nessa casa e ela se dava muito bem com os sogros, então ela não se importou em dividir a casa com eles. Além disso, a família tinha 3 casas na mesma rua. A casa da esquina era da avó da família, a Domenica. A do meio era a casa em que o Bill morava junto com os pais. E a terceira casa, ao lado, era uma casa de uma tia do Bill que faleceu e aí ele herdou o local. A avó, Domenica, tinha alguns problemas de saúde, então depois que ela teve um infarto e precisou passar um tempo no hospital, os familiares decidiram contratar uma cuidadora para ficar quase que 24 horas ali com ela. Essa cuidadora era uma mulher chamada Juanita e ela tinha vindo do Guatemala com um visto de trabalho. Ela frequentava a casa todos os dias e ela tinha muito medo de ter que voltar para o país dela. Então ela precisava a todo custo manter aquele emprego. Ela gostava muito da família e ela se dava muito bem com todos eles. Só que ela também sabia que se a Domenica falecesse, ela corria o risco de perder o emprego e ter que voltar para casa. A Juanita também era praticante de uma religião chamada Santeria. A Santeria é uma tradição religiosa de origem africana que se desenvolveu em Cuba e depois se espalhou pela América Latina e pelos Estados Unidos. Eu não sei muito sobre essa religião para falar sobre ela para vocês, mas essa religião, como na grande maioria das outras, tem alguns rituais que você pode fazer pro bem. É claro que toda religião também tem rituais pro mal, vocês sabem como que funciona. Apesar dela estar muito preocupada com o emprego e tentando manter a Domenica em uma saúde muito boa, ela veio a falecer. Algo importante de mencionar é que os pais do Bill se chamavam, o pai também Bill, o Bill Sênior, e a mãe chamava Lina, mais conhecida como Lee pros mais íntimos. Então, no dia seguinte da morte da Domenica, a Lee e o Bill receberam um telefonema da Juanita em pânico. Ela gritava que ela estava sendo perseguida por algo dentro da casa. Então o casal foi até lá para ver o que estava acontecendo e quando eles se aproximaram da porta de entrada, a Juanita abriu a porta e saiu correndo pro meio da rua. De acordo com eles teriam visto um tipo de orbe brilhante correndo atrás dela e depois disparou pro céu, desaparecendo. A Juanita depois entrou correndo para casa do meio e a família tentou acalmá-la. Ela ficou pedindo muitas desculpas para a família e dizendo que só estava querendo ajudá-los. Um amigo da Juanita foi buscar ela mais tarde e antes de ir embora, ela olhou para Lee e disse para ela nunca entrar na casa da mãe de novo. Isso porque só tinha o mal lá dentro. A Lee e o Bill Sênior acharam essa história e as coisas que ela estavam falando muito estranhas, mas eles deixaram pra lá. A Juanita nunca mais foi vista pela família e não se sabe exatamente aonde ela foi parar, mas o Bill depois teve que contratar alguém pra limpar a casa da Domenica, até porque eles pensavam em depois alugar pra alguém. E foi aí que eles descobriram algumas evidências do que a Juanita estava fazendo lá dentro. Eles encontraram velas, pequenas facas, alguns rosários quebrados e restos de animais, tipo penas e alguns ossinhos. A Lee era católica devota e ela estava convencida de que aquilo eram restos de rituais. Então talvez esse ritual que a Juanita estava fazendo para manter a Domenica com uma boa saúde tenha aberto um portal pro paranormal. Vou falar pra vocês que se essa história for verdadeira, ela é um dos casos mais tensos
intensos dos Warren. E eu digo se ela for mesmo verdadeira porque sempre tem aquela dúvida, né? Tem gente que é meio cética com essa parte sobrenatural, então no final do vídeo vocês me contam o que vocês acham. Bom, 3 anos depois que a Domenica faleceu, as coisas ficaram bem calmas. Nada estava acontecendo, todo mundo seguiu a própria vida. Mas em 1987, algo mudou. A família começou a notar alguns problemas na casa que o Bill tinha herdado da tia, aquela terceira casa. Como ninguém estava morando lá, eles alugaram para um homem chamado Danny. A única condição para que uma pessoa alugasse aquela casa é que o Bill disse que queria manter um quarto ali para ele com alguns itens que ele tinha guardado de colecionáveis esportivos. Então ele tinha algumas camisetas de times, ele tinha algumas medalhinhas, tudo que ele mantinha em prateleiras. O Danny topou deixar aquele quarto ali para a família, então essa porta ficava trancada e de vez em quando o Bill ia lá para garantir que tava tudo no lugar. Não sei vocês, eu ficaria bem incomodada se o proprietário do meu apartamento ficasse vindo em casa para ver se tava tudo certo em algum dos cômodos, mas enfim. E aí um dia, quando o Bill foi fazer uma das checagens, ele percebeu que vários itens estavam fora das prateleiras. Eles estavam no chão em um formato estranho. Era um triângulo que parecia ter uma cauda. O Bill não pensou muito sobre isso, ele achou que o Danny tinha entrado no quarto e feito alguma brincadeira deixando os itens daquela forma, mas quando eles questionaram o inquilino, ele jurou que ele nunca tinha entrado ali. O Bill não acreditou muito, mas falou: ah, quer saber? Deixa quieto, arrumou as coisas no lugar de volta. Mas logo as coisas também foram ficando estranhas na casa principal. Ali, como uma grande católica, ela tinha um pequeno altar no quarto que ela dividia com o marido, e esse altar tinha várias estátuas de santos e também algumas imagens. Todas as noites, antes de dormir, os dois tinham o costume de ajoelhar naquele altar e rezar. Uma manhã, ela acordou e percebeu que tinham algumas peças de roupa dela que tinham sido colocadas em cima das estátuas. E não só isso, com o tempo, alguns objetos aleatórios iam aparecendo pela casa, tipo um relógio, de repente uma carteira. Só que esses itens não eram da família. Eles foram descobrir que os itens eram do Danny, que morava na casa ao lado. E grande parte desses itens apareciam naquele altar religioso. Eles não estavam entendendo por quê, e aí eles sempre iam devolver pro Danny, só que logo os itens apareciam de volta lá. Esse fenômeno de objetos aparecendo, de acordo com alguns investigadores paranormais, se chama transferência paranormal, que é a transferência de matéria ou energia de um ponto para o outro sem realmente movê-lo através do espaço entre os pontos. Vocês sabem que muitos médiums no passado alegavam conseguir conjurar alguns objetos do nada, mas todos eles foram desmascarados e é claro que isso não é comprovado cientificamente. Com essas coisas acontecendo, eu imagino que o Danny falou: eu tô fora daqui, tá muito esquisita essa casa, e ele decidiu se mudar. Depois que ele se mudou, os objetos dele pararam de aparecer no altar. E aí a família foi até a casa do lado pra limpar de novo e entregar pra um novo inquilino que eles fossem alugar. O Danny era uma pessoa muito limpa, ele deixou a casa bem organizadinha quando ele saiu. Só que eles encontraram algumas marcas estranhas nos interruptores das luzes. Tinham alguns símbolos desenhados. Parecia que eles tinham sido feitos com giz de cera. De acordo com Ali, quando ela entrou na sala, tinha uma prateleira com várias estatuazinhas de cachorros. E aí ela se virou para um lado e quando ela se virou de volta, ela percebeu que todas as estátuas estavam viradas com o rosto para a parede. Ela chamou o Bill, o filho que estava junto com ela, contou o que tinha acontecido, mas ele não acreditou. Ela tentou insistir e falar que aquilo tinha acontecido mesmo, mas o Bill não queria saber. E aí no dia seguinte, quando eles voltaram na casa, eles perceberam que tinha uma luminária do quarto no meio da sala. E nessa hora, o Bill ficou assustado, porque ele sabia que eles não tinham mexido aquela luminária, e além disso, a casa ficou 100% trancada, as portas e as janelas. Não tinha como alguém ter entrado ali sem eles saberem. A Débora mesmo, a mulher do Bill, quando foi lá, ela notou que a mesa da sala de jantar também tinha se movido um pouco. E a Débora já acreditava mais no sobrenatural. Ela começou a desconfiar que podia ter alguma coisa ali, e ela tentou desafiar aquela presença. Ela tentou pedir para o que quer que tivesse ali mover uma moldura que ficava em cima da lareira, mas quando ela pediu, nada aconteceu. E aí ela pensou, tá, será que esses objetos só se movem quando a gente não tá olhando? Então ela e o Bill foram até o banheiro, e aí ela pediu de novo para que aquela moldura mexesse. E aí quando eles voltaram, eles notaram que a moldura tinha se mexido um pouquinho. É claro que eles ficaram muito assustados, o Bill mesmo teve uma crise de pânico, e ele já tinha problemas cardíacos, então aquilo foi um pouco preocupante. Não demorou muito
muito pra casa ser alugada pra novos inquilinos, o Tom e a Michelle, um casal. E eles até falaram de brincadeira que a casa podia ser assombrada, mas parece que eles não se importaram muito. Bem típica família de filme de terror americano. Mas parecia que o casal tava vivendo bem ali, até um dia quando a Deborah tava saindo de casa e encontrou a Michelle na porta da frente da casa dela. Ela tava com o rosto bem inchado e com uma marca roxa. A Deborah perguntou o que tinha acontecido e se ela tava precisando de ajuda, e a Michelle explicou que o comportamento do Tom tinha mudado bastante desde que eles se mudaram para aquela casa. Ele tinha se tornado mais agressivo, mas eles sempre se deram bem. Ela imaginava que aquilo fosse passageiro. A Deborah sugeriu que ela procurasse ajuda, mas ela se recusou e disse que ia resolver aquilo sozinha. Uma semana depois, a Michelle não se encontrava mais na casa. Quando a família foi perguntar pro Tom o que tinha acontecido, ele disse que ela tinha saído de casa. Ele também falou que eles tinham terminado o relacionamento. Semanas depois, o Tom também foi embora e eles nunca mais viram o casal. Dentro da casa, tudo estava em ordem, mas tinha um tapete que tinha desaparecido. A família Moffitt não se importou muito porque era um tapete velho, eles não estavam dando falta. De acordo com a família, alguns dias depois, um homem velho e meio estranho chegou na frente da casa que estava alugando de novo. Ele disse que estava procurando pelo Tom, e aí a Deborah contou que ele tinha ido embora. E aí esse homem teria perguntado se eles ouviram o que aconteceu com a Michelle. Ele falou que o corpo dela tinha sido encontrado em um aterro sanitário enrolado em um tapete velho. O estranho é que todo mundo ali lia o jornal e não tinha nada sobre esse caso, não tinha nada sobre a Michelle. Eles acharam que o homem deveria estar mentindo. E por conta disso, eles também nunca notificaram as autoridades de um potencial crime que poderia ter acontecido. Com todos esses elementos e todas essas coisas estranhas acontecendo, afinal, continuavam aparecendo objetos e coisas se movendo e desaparecendo da casa, eles decidiram se mudar dali. Só que várias coisas estranhas aconteceram depois deles tomarem a decisão de se mudar. Parecia que a atividade tinha se intensificado. Quando eles compraram uma casa nova, a Deborah acompanhou ali pra pegar as últimas coisinhas que estavam na casa antiga. E aí, quando elas estavam no quarto, elas ouviram quase que uma explosão na cozinha. E quando elas foram lá ver, todos os armários embutidos tinham sido arrancados das paredes. Tinham lascas de madeira por todo o chão, e depois elas ouviram barulhos de vidros quebrando. No quarto, parecia que a janela tinha sido quebrada de dentro pra fora. E é claro que com esse grande final, elas foram embora o mais rápido possível. Mal sabiam elas que as coisas só estavam começando. 2 semanas na casa nova, o Bill Sr. encontrou uma das fotos da família virada pra parede. Ali falou que talvez ela tivesse virado ao contrário sem querer enquanto ela estava limpando, então eles não pensaram muito sobre isso. Mas as coisas foram piorando. Eles ouviam gritos distantes e assustadores no meio da noite, e às vezes ouviam vozes sussurrando os nomes deles no escuro. O alarme da casa disparava do nada, e aí as fotos começaram a se virar sempre pra parede. Um dia, quando Ali foi até o banheiro do quarto dela, ela encontrou uma mensagem escrita "Fale comigo" no espelho. Ela imaginou que era alguma pegadinha, então ela limpou o espelho com uma toalha molhada. Logo depois, ela disse que uma nova mensagem apareceu que dizia "sem saída". E parecia que aquela tal entidade estava tentando se comunicar com eles. Ela deixava mensagens enigmáticas, mas no começo parecia que ela estava querendo proteger a família. Eles até pensaram que o espírito da Dominica estava ali, porque se referia ali como Lini, e era o jeito que a mãe dela falava com ela. Só que eles também pensaram que poderia ser uma entidade tentando enganá-los. Vocês sabem que isso acontece bastante nesses casos paranormais, de repente um demônio que se passa pelo espírito de uma garotinha. No dia seguinte, uma mensagem preenchia todo o espelho: "Eu odeio Ali". O Bill Sr. gritou perguntando quem estava fazendo aquilo, e mais tarde apareceu o nome Príncipe. Foi aí que eles não tiveram mais dúvidas das atividades paranormais na casa. Ali, ainda muito religiosa, procurou uma igreja local para fazer uma bênção. Quando o padre chegou na frente, ele se recusou a dar mais um passo, e ele disse ter sentido uma presença perturbadora. Depois de hesitar um pouco, ele finalmente entrou bem no hall de entrada. Ele borrifou um pouco de água benta, disse algumas palavras ali e saiu mais rápido que ele podia. Então a família percebeu que precisava de mais ajuda do que aquilo. As mensagens paranormais continuavam se intensificando, dizendo coisas como "eu odeio Ali" e pra ela morrer. E era bem curioso que esses ataques estavam concentrados na Lee. Logo as ameaças pararam de ser só escritas. Eles encontravam tapetes rasgados, símbolos apareciam na parede que pareciam ter sido esculpidos com uma faca.
E uma das marcas que sempre aparecia era aquele tal triângulo com uma cauda em formato de um S. Eles não sabiam o que esse símbolo significava. O altar mesmo no quarto da Lee ficou totalmente desfigurado. Os pertences religiosos estavam sendo destruídos. Aquelas fotos de santos que ela tinha eram encontrados espalhados pelo chão e, sei lá, um braço da estátua de Jesus estava quebrado. As tensões entre a Lee e o Bill Sr. pioravam, porque ele não estava aceitando muito o que estava acontecendo, e um dia, quando eles foram dormir, eles perceberam que o colchão deles estava todo rasgado. E aí eles decidiram migrar pro quarto do Bill Jr. e da Deborah. Imagina você ter que dormir no mesmo quarto que seus sogros. O quarto do Bill Sr. e da Lee ficava no segundo andar. Então agora que eles mudaram pro quarto do primeiro andar, o segundo ficou praticamente abandonado. Ninguém subia lá, porque parecia que era o local onde tinha mais atividades. E eles alegavam que toda vez que eles subiam as escadas, parecia que o ar estava denso. Nessa mesma época, a Lee começou a falar em um tipo de dialeto italiano que só ela e o filho entendiam. E ela falava desse jeito porque ela pensava que assim a entidade não ia entender o que eles estavam falando. Só que logo essa entidade começou a escrever coisas nesse dialeto também. A Deborah e o Bill Jr. começaram a procurar alguns especialistas no paranormal e ler alguns livros sobre o assunto para tentar entender. Eles reuniram vários especialistas e convidaram eles para visitar a casa. E parecia que aquela entidade provocava ainda mais a família pouco antes dos investigadores chegarem, dizendo coisas como eles iam ser impotentes e não iam conseguir fazer nada. Os primeiros especialistas que foram não foram capazes de identificar o que tinha ali. Alguns times de médiums fizeram um pouco de progresso, afirmando que a entidade era antiga e poderosa, mas essa era a única informação que eles tinham. Então, tipo, beleza, você veio aqui na minha casa, falou que tem uma entidade antiga e poderosa e foi embora. Não tem nada que a gente possa fazer, um beijo. Ainda mais a família tava super preocupada porque eles perceberam que eles tinham mudado de casa e aquilo seguiu eles. Então eles tinham que fazer alguma coisa. Não ia adiantar só sair dali. A violência também foi aumentando. Alguns objetos eram arremessados pela casa do nada, como sapatos, comida, talheres. E o foco era na Lee. E parecia que facas iam aparecendo em locais onde ela considerava se sentar ou deitar. A Deborah mal conseguia dormir à noite. Ela estava muito preocupada de algo acontecer com a sogra. E esse medo constante que eles viviam começou a afetar a saúde mental de todos. No ano seguinte, eles começaram a sentir cheiros horríveis por aí, como se fosse de algum cadáver ou de comida podre. Também tinham ruídos estranhos que ficavam ecoando pelas paredes e eles ouviam passos no segundo andar. Eles também notaram uma infestação de ratos. E aí a Deborah, desesperada, tentou entrar em contato com aquela entidade no banheiro. Ela pediu para que os ratos não entrassem na casa. E ela disse que no dia seguinte ela não viu mais ratos, mas a entidade não parou. Ela começava a trazer objetos aleatórios para dentro da casa de locais onde a família tinha visitado. Então, por exemplo, eles iam passar um fim de semana em um hotel de outro estado. Daí aparecia algum item que eles tinham visto nesse local dentro da casa. Ela chegou a dizer que aquela marca do triângulo era encontrada até mesmo em hotéis que eles ficavam em outras cidades. A partir disso, eles passaram a contar os minutos para o nascer do sol, porque eles sabiam que a atividade era mais intensificada durante a noite. Ali notou que a entidade não machucava a Deborah. Sempre que a Deborah estava perto, não tinha quase atividade nenhuma. Nesse mesmo ano, eles encontraram uma mulher que se identificava como xamã. Ela aconselhou que eles se encontrassem com um ancião local, e aí esse ancião deu permissão para a xamã ajudar a família. Então ela foi junto com um colega e eles começaram um ritual. Eles acenderam sálvia, foram soprando fumaça pela casa e disseram que o ritual precisava ser feito no segundo andar, onde também ficava o sótão. Quando eles sopravam a fumaça pro sótão, parecia que algo estava soprando ela de volta. Então eles decidiram que eles precisavam subir lá e fazer o ritual lá. Eles acenderam mais sálvia e fizeram alguns cantos para ver se a entidade se revelava. O importante era saber o que era aquilo. O sótão começou a ranger e eles disseram ver tipo uma silhueta ali. Essa silhueta teria um chifre espiralado onde as orelhas deveriam estar e também tinha os olhos profundos. A xamã disse que a entidade era muito mais forte do que eles esperavam. E ela disse que eles teriam conseguido remover a manifestação paranormal, mas que tinham que mover ela para um outro lugar, e esse outro lugar seria o cachorrinho do Bill Sr., o que eu achei um grande absurdo, porque depois o cachorrinho faleceu. A gente não sabe se tem alguma coisa relacionada, se o cachorro já tinha alguma condição de saúde anterior, ou então se ele já estava velhinho e foi uma grande coincidência, mas o fato foi
que ele faleceu. Teve um outro investigador paranormal chamado Gary Kent que se ofereceu para ficar na casa e investigar os fenômenos. E esses investigadores paranormais não têm medo do perigo, eles sempre saem por aí gritando pra entidade mostrar o que ela consegue fazer. E aí dizem que depois um livro caiu em cima da cabeça dele. E parece que o Gary se tornou um novo alvo. As roupas dele às vezes eram encontradas rasgadas e também os pertences dele eram destruídos. A entidade escrevia ameaças e revelava algumas informações um pouco embaraçosas sobre o Gary. E é claro que com tudo isso acontecendo, ele falou: tô fora, não vou ajudar vocês, beijos, tô indo embora da casa. Apesar do Gary não ter conseguido ajudar, ele tirou por um tempo o foco dali. Foi aí que a família finalmente entrou em contato com o Ed e a Lorraine Warren. Eles contaram a experiência e o casal estava viajando ali na Califórnia por conta de um outro caso. E aí eles falaram: não, beleza, a gente vai aí dar uma investigada na casa. Quando eles chegaram, a Lorraine foi entrando lentamente, tentando coletar qualquer informação psíquica, porque a gente sabe que a Lorraine é clarividente. No fim dessa pesquisa, andando por todos os cômodos da casa, ela disse que um demônio antigo tinha tomado conta do lugar. No dia seguinte, eles falaram para a família que precisavam fazer um ritual de provocação primeiro, para tentar fazer com que a entidade se mostrasse. Os familiares toparam, eles não tinham muito mais alternativa, então o Ed e a Lorraine voltaram no dia seguinte. Todos eles se sentaram na forma de um U e o Ed começou a fazer algumas orações. Conforme ele falava, eles notaram uma presença estranha entrando no quarto. Essa presença pareceu afetar o Bill Sr. Ele curvou a espinha e puxou os braços dele em direção ao peito. Parecia que algo dentro dele tinha mudado. Quando ele se levantou, ele rosnou como um animal e foi mexendo a cabeça, se movendo em direção ao Ed. Ele tinha uma dificuldade para andar, como se ele tivesse com a perna machucada. O Ed então pegou um pequeno copo que ele tinha com um pedaço de madeira dentro, segurou na frente dele como proteção, gritando que aquele pedaço de madeira era um pedaço da cruz sagrada. Isso teria protegido ele dos avanços do Bill. Quando o Bill começou a falar, a família percebeu que a voz dele tinha mudado. Ele disse que ia arrancar a mão do Ed, mastigar e cuspir no rosto dele. Mas logo o Bill voltou a si. O Ed explicou que não tinha nada assim que eles pudessem fazer para fazer com que a entidade fosse embora. E a Lorraine acreditava que o demônio estava ligado ali. Então, claro que se mudar de casa não ia fazer diferença. Mas aí eles sugeriram que eles fizessem um exorcismo com uma igreja que eles frequentavam. O grande problema é que a igreja que o Ed e a Lorraine frequentavam não era a mesma que o Bill Sr. e a Lee frequentavam também. Então a família não quis permitir que o exorcista entrasse na casa, por ser de uma igreja diferente. Eu não sei como funciona pra vocês que frequentam igrejas e se no caso de vocês, sendo atacados por coisas bizarras, vocês não iam aceitar uma ajuda de uma igreja diferente, mas assim, achei bizarra essa decisão. E aí os Warren não tinham muito o que fazer, eles tentaram ajudar a família, eles não quiseram ajuda. No dia seguinte, o Ed ligou pra eles pedindo desculpas por não terem conseguido ajudar mais. E assim que eles foram embora, a entidade voltou as atenções pra Lee. Um dia, ela foi encontrada no chão da despensa da sala, com vários anéis vermelhos em volta do pescoço. Ela disse que a entidade tinha tentado estrangulá-la. E essa tal entidade, agora essa parte não ficou muito clara pra mim. E eu acho assim, um pouco bizarro, mas essa entidade teria falado de uma história de um monastério em 1600, de um grupo de monges que estava indo performar um ritual de sangue. Para esse ritual acontecer, eles teriam capturado uma freira e eles iam matá-la, mas um dos monges teria traído o grupo antes que a freira pudesse ser sacrificada. Então, a freira escapou. A entidade teria falado que ali era essa freira que escapou em uma vida passada. E que agora, finalmente, tinha ela nas mãos e que estava em busca de sangue. Em determinado momento, a entidade teria escrito no espelho do banheiro que ali ia morrer em 10 dias. A Débora achou que ela estava blefando, mas no final da contagem, Ali acordou com falta de ar e teve que ser levada para o hospital. Ela foi diagnosticada com pneumonia e insuficiência cardíaca. Não era um diagnóstico um pouco esperado, afinal a família sofria com problemas cardíacos. Só que a saúde dela foi se deteriorando, ela teve que ficar 3 semanas no hospital e ela ficava saindo e entrando de consciência, o coração dela estava bem fraco. Enquanto
Enquanto Ali estava no hospital, a entidade parou de ter atividades na casa. Então ela teria seguido Ali pro quarto de hospital. Inclusive, quando Ali finalmente melhorou, ela contou pra Deborah que ela recebeu visitas desse espírito na cama dela. Ela dizia que ela via uma mancha preta no teto que atravessava a sala e escorria pela parede em direção à cama. Ela também via, junto com essa imagem, uma outra de uma mulher velha olhando pra ela. Ela acreditava que o espírito da mãe também estava ali do lado tentando protegê-la. E logo Ali foi tendo alucinações dessa entidade. Ela não tinha olhos e parecia que ela estava tomando forma. Uma noite, o Bill Sr. acordou com algo gelado na cama, e quando ele foi ver o que era o tipo de uma adaga. Só que ninguém reconheceu aquele objeto. As mensagens da entidade ficavam indicando que um ritual deveria ser feito e que Ali deveria morrer. A Deborah chegou a levar a adaga até um museu e alguns especialistas disseram que parecia ser uma ferramenta ritualística do Congo. No verão de 89, uma mulher chamada Evelyn Peglini alegou que era especialista em parapsicologia e praticante de magia. Ela foi inspecionar a casa e deu algumas dicas para a família escrever alguns símbolos no espelho. Cada vez que eles escreviam esses símbolos, eles eram riscados. Ela analisou a situação e disse para Deborah que a família mesmo estava mantendo a entidade ali, que eles que tinham dado permissão para ela ficar. A Deborah e Ali decidiram fazer um ritual por conta própria para tentar descobrir quem era essa pessoa que estava permitindo que a entidade ficasse. E depois que o ritual acabou, elas perceberam que o Bill Sr. teve um ataque de tosse. Depois ele convulsionou. A Evelyn também disse para elas que acreditava que o demônio da casa era um dos 7 príncipes do inferno. Vocês lembram quando a palavra príncipe apareceu? A Deborah até tentou consultar o Ed Warren de novo e ele confirmou que o Bill Sr. tinha sim alguma ligação com a entidade. Ali tentou agendar algumas consultas psiquiátricas pro Bill, mas ele se recusava a ir. E ele foi tendo um comportamento cada vez mais estranho. Chegou um dia que elas encontraram uma faca enfiada em uma foto dali, e a gente tem até a foto desse momento. As consultas psiquiátricas do Bill Sr. também eram canceladas em cima da hora, sem mais nem menos, por motivo nenhum. O Bill foi mudando conforme os meses iam se passando, ficando mais retraído, mais quieto, e ele quase não saía do quarto. Ele perdeu muito peso e resmungava sozinho à noite. Por conta disso, ele decidiu dormir no segundo andar, o andar que ninguém queria frequentar. E em uma dessas noites, todos acordaram com sons de uivos vindo de lá, e era o próprio Bill. Parecia que ele estava sonâmbulo e emitindo esses barulhos. A Deborah depois encontrou um outro exorcista, um cara chamado Steve Blake. Ele planejava exorcizar a casa, mas ninguém contou pro Bill Sr. que isso ia acontecer. Ele só achava que era mais um investigador paranormal que ia lá e que não ia dar em nada. Então o Steve foi e começou algumas orações. Quando as orações começaram, o Bill parecia congelar e ele se agarrou na cadeira. O Bill Jr. tentou segurar ele para que ele não levantasse, mas o Bill se inclinou e soltou um uivo. Depois, ele recostou na cadeira de novo e parecia que ele tinha se acalmado, ou até mesmo desmaiado. Quando os olhos dele se abriram de novo, parecia que ele tinha acabado de acordar. Depois de terminar as orações, o Steve voltou e disse que tinha exorcizado a presença de dentro do quarto, mas que tinha uma presença maior no restante da casa. E essa presença maior ele não conseguia remover. Com os dias se passando, por mais que o Bill Sr. tinha melhorado, o comportamento dele estranho voltou. O Bill Sr. também começou a olhar muito os extratos bancários dali. E ele viu que se eles se divorciassem, ele só ia ganhar metade do dinheiro, mas se ela morresse, ele ia ficar com todo o dinheiro. Então será que ele estava planejando matar ela e pegar o dinheiro todo pra ele? Em uma das sessões psiquiátricas que o Bill conseguiu ir, ele comentou com o psiquiatra sobre a tal entidade, mas o psiquiatra não acreditou, achou que ele estava tendo um surto psicótico e ele ficou internado por 40 horas em observação. Ele concordou com uma avaliação psiquiátrica completa e ele passou, ele não tinha problema nenhum. Só que quando ele voltou para casa dessa observação, Ali conversou com ele e disse que não aguentava mais, que não estava dando certo esse casamento. Eles já estavam brigando muito, estavam muito desgastados e ela pediu para ele ir embora. Foi isso que o Bill fez e 2 meses depois que ele saiu, a presença na casa diminuiu. Eles ainda viam alguma coisa ou outra, mas nada muito forte como estava sendo antes. Depois de algum tempo, o Gary, aquele investigador paranormal que tinha ficado na casa por um tempo, pediu para ficar lá de novo porque ele estava sem emprego e precisava de um local para ficar. Assim que ele voltou, a atividade voltou contra ele também. Depois de algum tempo, ele disse que ia se mudar para Inglaterra e ele teria falado para a entidade ir junto com ele. Em outubro de 92, já faziam 6 anos
anos que a família Moffat estava sendo assombrada por tal entidade. Quando Gary finalmente se mudou, as atividades pararam. O restante da família prometeu nunca mais falar sobre isso, porque eles tinham medo que a história toda voltasse. O Bill Sr. e a Lee se divorciaram em 94 e a família nunca mais teve muito contato com ele. O Gary disse que o triângulo com cauda tinha sido cravado na porta do novo apartamento dele. Depois de algum tempo, ele disse que a entidade não estava mais lá e nunca mais conversou com a Deborah. A Lee faleceu em 2009 e o Bill Jr. em 2012. Foi só aí que a Deborah se sentiu segura em falar sobre o que tinha acontecido com a família dela, e ela escreveu 2 livros sobre o assunto. Ela também teve uma filha chamada Jessica, e a Jessica diz que até hoje ela sente uma presença de alguma coisa dentro da casa delas. Essa foi a história e o que eu acho sobre tudo isso. Confesso pra vocês que eu sou meio cética em algumas partes. Acho que teve alguma coisinha muito filme, um pouco exagerada. Essa história é baseada nos livros que a Deborah escreveu, né, e nas coisas que ela alegou. E a gente sabe que tem vários casos paranormais que são um pouquinho aumentados pra deixar as pessoas com mais medo. Não sei se foi o caso do livro dela, como é o caso de alguns livros de casos dos Warren, que tem aquele temperinho, né, pra gente ficar um pouco mais nervoso. Então não sei, mas eu acredito sim que alguma coisa aconteceu com essa família, que eles tenham sofrido alguns ataques paranormais. Só não sei a que nível, né? Mas quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês têm experiências parecidas, se vocês já viram histórias parecidas, que quando a gente vê várias histórias que falam um pouco da mesma coisa, fica um pouco mais acreditável, eu acho, né? Quando a gente vê várias pessoas que sofreram o mesmo. Então, quero saber a opinião de vocês, comentem o que vocês acharam e até a próxima.